Boa noite a todos, graça e paz. Seja bem-vindo, Paulo, pastor Paulo, doutor Paulo. Que honra tê-lo aqui no primeiro podcast para começo de conversa. Seja bem-vindo, boa noite. Dá as primeiras considerações, pastor. Primeiramente, obrigado pelo convite, pastor Aldir. É uma honra estar aqui. Tenho certeza que esse podcast vai revolucionar, vai ser um sucesso, vai abençoar vidas, porque a gente vai conversar não somente do ramo profissional, mas principalmente do espiritual. E isso é muito bom. É uma honra estar aqui. Que bom. Estamos aqui também, temos a grata honra de estar ao lado do doutor Cristino, meu colega, meu amigo, meu sócio. Boa noite, doutor Cristino. As primeiras considerações. Boa noite, doutor Aldir. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite a todos vocês. É um prazer. Faço minhas palavras do doutor Paulo. Esse podcast vai ser impactante realmente e vai trazer crescimento. Eu não tenho dúvida, doutor Cristino. Espiritual. Pessoal, para Só você... fazer uma perguntinha. Por quê? Para quebrar o gelo, você que está ouvindo, deixa eu só explicar um negocinho para vocês aqui. Nós somos da mesma igreja, o pastor Aldir é o nosso pastor presidente, doutor Cristino é sócio do pastor Aldir, mas é a primeira vez que eu vejo o doutor Cristino de cabelinho cortado para um evento social. É ou não é, doutor Cristino? É verdade, Paulo. Eu cortei porque a franja estava caindo. Decidi parar um pouco. Para você que está nos acompanhando, o primeiro podcast para começo de conversa, qual foi o nosso intuito de criar esse podcast? Trazer homens de Deus aqui, pessoas abençoadas, mulheres abençoadas, para trocar experiência e para saber quem está nos acompanhando, doutor Cristino, doutor Paulo, que o nosso passado não determina o nosso futuro. Com certeza. Doutor Paulo, para o pastor chegar até aqui, algumas coisas aconteceram para você estar aqui nessa noite na mesa do para começo de conversa. Conta um pouquinho da sua história para nós aqui e para quem está em casa. Algumas coisas aconteceram, várias, mas a principal é o encontro com Cristo. Que bom. Quando você encontra Cristo, as coisas mudam. Quando você tem um encontro com Cristo, a sua realidade de vida muda, a sua ótica muda, os seus conceitos mudam. Mas antes de entrar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Paulo Divino, sou advogado, consultor financeiro. Venho de uma origem muito humilde. Minha mãe foi empregada doméstica, governanta, sou filho único e sempre, a vida inteira, pela minha infância, a gente passou de casa em casa trabalhando com minha mãe e tal. Tive uma infância muito feliz, porque quando você tem uma família que te ama, uma mãe que te ama, que te cerca, você é muito feliz. Mas num certo determinado tempo, uma época da minha vida, minha mãe sofreu o que a gente chama de um transtorno. E ela saiu pela estrada, pelo mundo. E eu acabei ficando numa situação muito delicada, porque muito novo, sem onde morar, sem família aqui, família toda no interior, e acabou repercutindo que eu fui até morar na rua. Então, fui morar na rua, passei por albergue, passei por alguma situação muito delicada. Graças a Deus, Deus deu bondade na sua graça e misericórdia, sustentou nesse período todo. Fui estudar, fui trabalhar, montei empresa, me envolvi num relacionamento que eu não deveria ter me envolvido, e desse relacionamento eu tenho uma filha, mas chegou uma época que eu tinha uma empresa, estava com um relacionamento falido, com a empresa falida, consultor financeiro, mas a minha empresa estava falida, não tinha mais para onde ir, até que um dia um amigo estava numa mesma situação e a irmã dele, que é uma dona de um colégio da Zona Sul, um colégio muito bom, falou: olha, eu acho que vocês precisam ir numa reunião de empresários. Essa reunião pode mudar a sua história. Aí eu e a do meu irmão. Só que meu irmão não vai com você. O nome dele era Rogério. Ele não vai se você não for, porque ele tem meio receio, não quer ir, porque lá eles fazem uma oração e tal. E eu confesso, como todo mundo aqui, eu tinha uma aversão a crente. Mas até então você não sabia que era uma reunião, vamos dizer, uma reunião cristã. Se soubesse, não tinha ido. Sério? Não tinha nada. Então ela usou outra estratégia para te conduzir até esse evento. E foi assim, só que o que muitas vezes Deus mostra para você aquilo que você quer ouvir para te chamar para conversar com você.
Então ele sabia que a gente estava indo atrás, não de Deus, não de negócio, a gente estava com interesse financeiro. A gente ia lá porque a gente ia conhecer pessoas importantes. Então lá tinha o empresário do Pelé, tinha dono de banco, tinha vários médicos, tinha só a nata da sociedade. Então, network, opa, tem que estar inserido ali, alguma coisa vai sair de bom. Nós chegamos muito cedo nessa reunião. Era ali no Ibirapuera, uma loja de carro, só carro importado, a coisa linda, tinha. Você olhava assim e falava, nossa, aqui vou me dar bem. Com os olhos naturais, aqui tem que sair alguma coisa boa. Vou. Se esses caras estão aqui numa reunião, pelo menos alguém a gente vai conhecer. Só que a gente chegou cedo demais e não tinha ninguém ainda. Então a sala era grande. Aí qual a estratégia da carne? Vamos lá, a gente vai ficar naquele cantinho ali. Se a gente não gostar, a gente levanta e sai a francesa e ninguém percebe a gente. Olhamos, não tinha Bíblia, não tinha nada, tinha uma bela mesa de coffee break ali e tal. Falei, o negócio é bom, fome não vamos passar, vai ter a comidinha, então o pessoal, o negócio é bom. Tal. E o Rogério, olha, que isso é furado, minha irmã tem negócio de igreja e não sei o que. Ela não ia mandar a gente para um negócio, mas não tem nenhuma Bíblia, não sei o que. Então tá, aí a gente sentou num canto da porta, do lado oposto da porta. Aí ficamos lá, tá vazio. Daqui a pouco, Tino, foi chegando, encostando o carro, descendo gente, entrando. Vai entrando, o negócio lotou. Quando o negócio lotou, que ficou, a gente falou, agora já não tem como sair. Já não tem mais como sair. Para sair tem que pedir licença. Você tem... Vamos ficar. Aí depois, vem uma moça, que era recepcionista da concessionária, veio com uma cesta assim, esse cesto. E cheio de Bíblia. Ela carregando, ela foi passando e... Pega a sua. Cheio de alimento. Cheio de alimentos. Já espada, já dando alarma. Já recebi bênção. Aí o Rogério fala, sabia, tinha certeza, não dá nem pra gente sair. Falei, a gente já tá aqui, vamos ouvir. Aí levantaram, se apresentaram, louvaram alguns hinos e tal. Aí tinha uma parte, o que me chamou a atenção nessa reunião foi o seguinte. Eles convidavam 3 pastores, teólogos, tal. E cada um tinha um tempo para ministrar. E depois era aberto, pastor, um tempo para quem estava lá, que tivesse dúvida, fazer os seus questionamentos e eles tinham que resolver. E tinha um médico, um cirurgião plástico, depois virou amigo e tal, chamado Francisco Trentini. Estava ele e a esposa. E ele era novo convertido, médico, homem da ciência, e ele já estava nos 60 e poucos anos. Então ele a vida inteira apresentaram um Deus para ele, que ele sempre... Então ele é muito reticente com as coisas de Deus, ele é muito incrédulo a algumas coisas de Deus. E ele vinha com umas perguntas e tal. E o que chamou a atenção é que botaram dois pastores ali, teólogo, o currículo era maravilhoso, o currículo deles. E o que acontece? Esse currículo deixava eles numa situação assim, eu entendo de Bíblia, eu sei o que eu estou respondendo. E o médico começou a fazer pergunta. E eu vi um se enrolar, o primeiro se enrolou lá, e eu só via ele assim. Aí a gente começou a prestar atenção no que ele estava respondendo e no gesto, na postura do Trentini, e ele, não, isso não, isso não é isso não. E a gente vendo que o teólogo ali estava suando. Foi no primeiro, foi no segundo, no terceiro chegou numa pessoa humilde, gente boa, com um cearensezinho pequenininho que você não dá nada aos olhos humanos. E tal. E as mesmas perguntas. Fazia a pergunta ele, vamos lá, um texto tal, a época tal, era essa cultura, assim. Aí aquela posição de não, já virou assim. Já prestou atenção. Opa, tem alguma coisa boa aí. E quem estava assistindo esse embate começou a falar. E ele começou a ministrar com todo mundo, para todo mundo. Aí daqui a pouco eu olho para o lado, tem uma pessoa com lacrimejando, chorando. Olha para o outro, a outra assim, é Deus falando e tal. Aquilo começou a mexer comigo. Aquilo começou a me chamar a atenção. E ele foi falando de uma maneira de um Deus que eu nunca tinha ouvido ninguém falar.
Entendeu? Então, aquele fato de eu ter ido lá por causa do dinheiro, por causa... Foi secundário. Já esquece. Meu problema já tinha sumido ali. Eu queria conhecer aquele Deus que aquela pessoa estava falando. Que aquela pessoa conhecer. Aquilo que ele estava falando eu nunca tinha visto. Sabe aquele preencher a sua alma, preencher a sua vida, a pessoa falar com você e você falar, meu, é isso que eu quero. Eu quero isso aí. E é muito assim. Seu coração tem que estar aberto para receber isso. Porque o Rogério também estava na mesma situação, passando por divórcio, não sei o quê, só que ele não queria. Tá fechado. Fechado. Então, aquilo que estava entrando no meu coração, para ele, não servia. Pastor Paulo, então ali foi um divisor de águas na sua vida. Totalmente. Tinha tudo para dar errado na sua vida e nesse encontro algo aconteceu. Aconteceu. Tanto é que depois, aí fez e tal. Aí eu falei, ô Rogério, não, vou embora, não sei o quê. Então, se você quiser ir, vai. Mas eu quero conversar com aquele homem e conversar com eles, porque... Você lembra o nome dele? Do pastor Galba Prachetes. Galba. Foi meu primeiro pastor. Depois eu cheguei, conversei com ele, perguntei como que fazia para conhecer e tal. Ele falou, tem uma igreja lá na Iambiquaras, em Moema, pode ir lá, você vai ser muito bem recebido e tal. E eu queria conhecer a sede, sabe? Aquela pessoa que tá com sede, quer tomar uma água limpa, sabe? Pura. Porque a maneira como ele posicionou, e eu tô falando de pessoas, Tino, não tô falando de pessoas simples. Estou falando de pessoas que acham que são. Não são. Acham que são. Que estavam ali, tinha diploma para tudo quanto era lado. Ali tinha PIB para tudo quanto era lado. Ali tinha fortuna para tudo quanto era lado. Só que uma pessoa, de uma maneira simples, com a maior tranquilidade, estava ensinando para aquelas pessoas que elas não eram nada. Que elas eram dependentes de Deus. Aí você vai entendendo como que Deus trabalha. Quer dizer, a irmã, a Regina, pediu para me levar, na cabeça dela, ela me usou para levar o irmão. Mas na cabeça de Deus, ele usou ela para me levar. Porque eu me converti. Eu não sei, faz anos que eu não falo com o Rogério, porque ele foi para o Panamá, foi embora, mas não sei se teve esta oportunidade que eu tive. Porque muitas vezes a oportunidade bate na nossa porta e a gente não aceita, não enxerga. Eu, nessa oportunidade, minha vida, não vou falar que foi fácil, mas teve muita tribulação, muitas coisas que aconteceram. Mas eu te garanto que eu garanto para você, todos eu passei com tranquilidade, com paz, sabe? Tranquilo, não tive desespero, não tive angústia. Há um processo. Entendeu? Mas quando você encontra Jesus, a sua história muda. Então, Paulo, eu acho interessante o caso da nossa irmã Regina, que ela usou de uma estratégia muito eficaz. Momento algum ela quis forçar, não teve forçação de barra, ela teve uma estratégia dos céus e fez um convite. E a pergunta que eu faço aqui, você estaria muito hoje arrependido caso não tivesse aceito o convite da irmã Regina? Porque até então você pensava que era para o encontro. E você sabendo, logo após, caso você não comparecesse e soubesse que nesse encontro muitas vidas seriam transformadas, o arrependimento batia. Então você tem que agradecer a Deus por esse momento. Com certeza, com certeza. E se tem algum arrependimento, é que o convite não veio antes. Permitam você. A palavra de Deus diz que em Cristo somos mais que vencedores. Então, pela sua história de vida, você em Cristo é um mais que vencedor? Com certeza. Pode. Olha só. Há quanto tempo faz isso, pastor Paulo? Já vai com uns 15 anos, pastor. E você lembra como se fosse ontem? Ontem. Toda vez que eu passo lá, foi aqui. Você lembra a palavra que foi apregoada no evento? Eu não vou lembrar. Mas que tocou, o que importa é que tocou em você. Tocou. Eu não vou... Se eu não me engano, a palavra que foi apregoada lá, eu não vou lembrar. Mas eu lembro que foi em Isaías 53 o questionamento do Trentini. E isso me chamou a atenção, porque ele questionava firme. Não, mas isso não é. E os caras, não, mas não sei o quê. E a pessoa mais simples. Sabe aquela reunião de diretoria? Que tá o presidente, tá os diretores e todo mundo tá falando e todo mundo dizendo que sabe e tal. E a moça do café entra e fala assim, deixa eu falar um negócio pra vocês, na minha casa eu faço desse jeito, dá certo. Se vocês fizerem aqui vai dar certo? Cala toda uma mesa.
me lembra uma situação, Entendeu? uma história que disse um grande empresário, ele colocou jornais, pessoal, Se aproxima mais aqui, doutor Cristiano, do microfone, por gentileza. jornais na bancada para os trabalhadores embrulharem as peças. E via que o pessoal se perdia muito tempo embrulhando as peças porque começava a ler os jornais. E uma pessoa falou, ó,